Desde quando o tráfico manda no Brasil? Desde quando a gente tem um governo que usa a anuência do tráfico proibido e poderio militar e orçamento de defesa para manter os privilégios de uma elite que está lucrando com esse tráfico? Por que isso tem a ver com a construção do nosso país e nas costas de quem que essa construção aconteceu? E por que essa construção aconteceu com uma relação muito mais estreita com o continente africano do que a gente costuma lembrar e favorecer hoje em dia? É uma mistura complexa que envolve muito do nosso passado, que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, a gente tem que fazer com um senhor especialista, que é o Thiago Krause, que é historiador, é professor associado na Wayne State University em Detroit, nos Estados Unidos, e é autor do livro Império em Disputa, e também é especialista em desigualdades e tráfico de africanos escravizados no Brasil. Bora remoer esse passado. Thiago, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio de ter você por aqui, poder conversar. Obrigado pela aula particular / pública que eu estou prestes a ter aqui. Mas eu preciso suprir essa deficiência enorme que eu tenho em humanidades. E é um privilégio fantástico para mim poder fazer isso com quem produz esse conhecimento, que é uma coisa surreal. De onde vem a minha conversa aqui? E é uma conversa que conversa muito com o Leonardo. E para onde foi parar o ouro do Brasil, os recursos daqui, que foi uma conversa bem legal com ele lá. Recentemente eu fui ter contato com contrapontos a Sapiens, ao Aço, Germes e Armas, ou Aço, Armas e Germes, que são bibliografias bem populares e bem deterministas, vou colocar assim, sobre a construção do mundo moderno, que colocam ali como a Europa superior tem essa formação técnico-científica e isso embasa o colonialismo e faz isso e aquilo, e é por isso que hoje você consegue viajar tranquilo para um lugar como a Europa. Não estou dizendo que eles colocam nesses termos, mas é uma decorrência disso, né? Uma pergunta que eu já ouvi várias vezes que é, mas tá, então por que a África não se desenvolveu? Por que é um lugar tão pobre, tem tanta fome, tem tanto conflito hoje em dia? Por que o Brasil tem favela? E aí, quando a gente para ver a história de uma outra forma e começa a entender o que alimentou o quê e onde o recurso foi parar, ou para quem foi a mão de obra e o resultado da construção, a gente começa a ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente. É o How Europe Underdeveloped Africa, do Rodney, né? Chacoalhou demais minha noção de mundo moderno por isso. E, assim, pode ser um livro que já está ultrapassado, pode ser um livro que já tem décadas, tem muita opinião ali ou muita interpretação que pode ser outra hoje, mas eu preciso ouvir isso de quem consegue fazer bem. E toda a discussão que ele tem sobre como a África foi a fonte de recurso para a Europa passa pelo Brasil, porque não foi uma coisa direta, né? Tinha alguém lavando as mãos aí. A mão de obra escravizada que estava saindo da África por séculos, ela não estava indo, pelo menos não a princípio, não na sua maioria, para a Europa. Ela estava vindo para alguns países bem particulares, principalmente da América do Sul, principalmente a nossa costa aqui. E aqui ela trabalhou fazendo muita coisa. Então quando ele fala, para você ter um alemão recebendo um salário bom, ele dependia de um produto vendido a um preço insanamente baixo, explorando mão de obra africana, essa mão de obra estava trabalhando na nossa natureza aqui, e com outras consequências. Me fez me perguntar também quanto do que a gente vive no Brasil, como regiões desenvolvidas, regiões seguras, regiões com infraestrutura, com estrada, com outras coisas, também não veio disso, também não veio dessa exploração. E aí eu me deparo com obras como a sua e com uma noção de como a África foi integral para o nosso crescimento e como, pelo menos em alguns períodos da história, era mais fácil navegar do Brasil para a África do que de Belém para, sei lá, Rio de Janeiro, por exemplo, por conta do mecanismo de transporte, das marés e outras coisas. Então, quero começar te fazendo essa pergunta, assim, o quão integral foi a África para o crescimento do Brasil, como que começa essa integração e o quão maior ela já foi no passado até. A gente esquece disso hoje, a gente não tem essa relação próxima com Angola, Moçambique e outros países, mas ela já foi muito mais estreita. Como que isso acontece? Em primeiro lugar, obrigado, Acha, pelo convite, é um prazer estar aqui, é bom falar português para alguém como a gente já saiu, tá fora do Brasil, né, enfim. Então, vamos começar, né, como um historiador, começar do início, né, e depois para esse desenvolvimento, né, enfim. Então, essa relação com a África é uma relação longuíssima, uma relação que começa na segunda metade do século XVI e continua muito intensa até 1850. Então, são quase 300 anos de uma relação absolutamente estruturante.
A gente não tem os números precisos de imigrantes europeus para o Brasil nesses 300 anos. A gente tem números muito mais precisos de imigrantes, de escravizados transportados da África para o Brasil. Foram 5,5 milhões transportados nesses 300 anos, 4,9 milhões chegaram vivos, ou seja, 600 mil morreram na travessia. E o número de europeus que chegaram aqui nesse período certamente não passou de 700 mil, talvez não tenha passado de 500 mil. Então, nos primeiros 300 anos de história do Brasil, você tem 7 ou 8 vezes mais africanos chegando aqui no Brasil, chegando aí no Brasil, né, do que europeus. Então, a construção do Brasil, do período colonial até as primeiras décadas como independente, ela é fundamentalmente baseada no que um historiador chamado Manolo Florentino, o título do livro dele era Em Costas Negras. Porque o Brasil se construiu em Costas Negras em 2 sentidos. Nas costas negras da África, mas nas costas negras dos escravizados também. Então essa relação, a relação do Brasil com a África era mais intensa do que com a Europa, em grande medida. Era certamente mais intensa em termos humanos, do número de pessoas que vieram, a força, mas que vieram, e em termos econômicos, a relação fundamental com a própria reprodução do Brasil, da sociedade brasileira nesses 300 anos, ela dependia estruturalmente dessa conexão com a África. Principalmente Angola, que você mencionou, mas também outras regiões, né? O Brasil, como disparado, o líder nessa posição inglória, infame, de país de região que mais recebeu escravizados, recebeu gente de praticamente toda a África. Da África Ocidental, da África Centro-Ocidental, que é a região como Angola, principalmente Luanda, de Moçambique, que é a região mais para o Oceano Índico, enfim. Então a relação com a África é constituinte em todos os sentidos. É constituinte culturalmente, é constituinte economicamente, é constituinte politicamente, porque até o Brasil independente ele se organiza de forma, até não conseguir mais fazê-lo, para reproduzir o tráfico de africanos escravizados. Então, como é que isso começa, né? Enfim, como é que isso começa? A escravidão, o tráfico de africanos escravizados já acontecia mais ou menos 100 e poucos anos antes de começar em larga escala para o Brasil. Você tinha para Portugal, desde mais ou menos 1400 e a década de 1440, você tinha para as Ilhas Atlânticas, como Madeira, como as Ilhas Canárias, você tinha depois para o Caribe Espanhol, e aí depois você tem para o Brasil. E isso está ligado com a população indígena, que vai ser essa primeira mão de obra aí no Brasil, que vai ser escravizada, mas que vai... E aí você referenciou o Jared Diamond, né? E aí entram os germes do Jared Diamond, né? Você tem as chamadas pestes de terra virgem, né? Virgin Soil Epidemics, a ideia de que quando você tem esferas imunológicas distintas, que você simplesmente, essa população aqui nas Américas não tem uma resistência para isso. E quando você soma isso com a desestruturação da sociedade, a exploração intensiva através da escravização, a quebra dos padrões de sociabilidade e de subsistência dessas pessoas, você tem a partir da década de 1560, no Brasil, primeiro na Bahia, depois de Pernambuco, depois no Rio, mortandades em larguíssima escala. Então você vê os jesuítas falando da época, olha, nunca se imaginou que se gastasse tanta gente. Eles usam o termo gastar, né? Para dar uma ideia também do caráter utilitário da vida dessas 100%. Pessoas, né? E então você tem, ao longo da segunda metade do século XVI, uma mortandade em larguíssima escala dessa população indígena. E aí, os portugueses, que já traficavam essa população indígena, os africanos, para a América Espanhola, que era o principal mercado desse momento inicial, vão redirecionar gradualmente parte desse tráfico para o Brasil. Então, você vai haver no final do século XVI, início do século XVII, primeiro na Bahia e Pernambuco, depois mais no meio do XVII no Rio de Janeiro, essa transição para mão de obra escravizada. E ela tem uma vantagem em relação a essa mão de obra indígena, que é o fato de que a demanda ela é elástica. Você consegue, se você tem a oferta elástica, se você consegue
Mas, se a sua demanda aumenta, desde que você pague o suficiente, você consegue trazer também mais africanos, que não necessariamente era o mesmo que a população indígena, que estava se refugiando para o interior exatamente para escapar dessa escravização. Então, a escravidão indígena se torna absolutamente estrutural no Brasil. Ela é o que um português, um soldado português, um oficial português no 17 chamou de... Ela era o remédio de todas as coisas. A Você ideia de que... colocou a escravidão indígena. Desculpa, a escravidão africana, a escravidão é estrutural, mas a escravidão indígena ela acaba sendo... Ela é até mais duradoura do que a africana, porque a escravidão indígena continua, mesmo depois da abolição do tráfico, continua até o final do século XIX, você ainda tem escravidão indígena no Brasil, especialmente nas regiões mais para o centro-oeste ou para o norte. Você tem legalmente, e depois, mais no final do século XIX, ilegalmente, ela continua até o século XX, né? Mas o que se torna estrutural para o Brasil é a escravidão africana, fundamentalmente. Né? Na prática, o que é estrutural é a escravidão. A indígena e a africana, elas existem, dependem do que funciona, do que funciona em cada sociedade, que a sociedade tem acesso, né? Porque a escravidão africana ela demanda mais recursos do que a escravidão indígena, que você pode simplesmente avançar sobre o interior e escravizar mais gente. Então ela depende de menos recursos do que a escravidão africana. Mas então esse português escreve nisso no século XVII que a escravidão é o remédio de todas as coisas, e que é o principal bem de todos. Então assim, o que você precisava ter? Não era terra, não era um engenho. O principal elemento de riqueza era a escravidão. E isso vai continuar no Brasil até a segunda metade do século XIX. Então a escravidão estrutura toda a formação socioeconômica do Brasil e, consequentemente, estrutura a formação política do Brasil no século XIX. Então e pelo seu impacto demográfico, estrutura também a formação cultural do Brasil. Então você não entende o Brasil nos seus primeiros 4 séculos se você não entende a escravidão. E você não entende o Brasil depois da abolição em 1888 se você não entende também o impacto de como a abolição ocorreu. É surreal, assim, pensar que é um país fundado por traficantes, basicamente, que aplicou o tráfico para trazer mão de obra e depois para levar produtos, né, ouro, açúcar, cachaça e outras coisas. Tem a conversa toda com a INAE, onde a gente discute de onde vem isso, de onde vem essa mentalidade de que essa cor de pele pode ser explorada, esse povo não tem alma e pode morrer na nossa mão, pode nos servir, e de como depois isso mantém as relações que a gente vê até hoje. É um episódio que eu recomendo para todo mundo aqui, para qualquer coisa de Brasil, para a gente entender. Me dá, do lado africano, que tipo de problema ou que tipo de falta de infraestrutura isso gera para lá, para a gente ver depois como uma coisa se espelha por aqui. Isso vai variar, né, de lugar para lugar, mas vamos imaginar, né? Você tira ao longo do início do século XVI até meados do século XIX, mais ou menos 360 anos, 1502 até 1866, para pegar os que a gente tem os anos que a gente tem viagens registradas. Imagina você perder quase 13 milhões de pessoas nessa sociedade. Que impacto isso vai gerar nessa sociedade? Então, isso parece ter impactado o crescimento demográfico. Proporcionalmente, a África perde população em comparação com o resto do mundo nesses 400 anos. Uhum. E era isso o parece... que o mundo estava crescendo, né? A população, se você pegar, não todo o século XVII, por exemplo, foi um desastre por motivos climáticos e guerras, enfim, então a população mais ou menos estagnaram. Mas se você pega, nesses 400 anos, a população do resto do mundo cresceu. Cresceu do tipo duplicar, mais ou menos. A da África cresceu talvez 10%, 20%, talvez 30%. É difícil saber porque a gente só tem dados demográficos mais precisos a partir do final do século XIX, do meio para o final do século XIX. Mas são estimativas que a gente tem. Então, você tirar 12, 13 milhões de pessoas em idade reprodutiva, deve ter tido um impacto significativo. Em segundo lugar, a guerra era um dos mecanismos centrais de produção de cativos. Então,
E o tráfico de escravos também produzia os meios de fazer a guerra, porque os africanos, essas várias sociedades africanas, um dos elementos, um dos produtos que elas compravam dos europeus, elas recebiam em troca dos europeus, eram armas. Armas brancas, mas principalmente armas de fogo, a partir do século XVIII. Então, e aí, consequentemente, isso gera um ciclo. Tem certo debate entre os historiadores o quanto esse ciclo funcionava, que se chama de o ciclo armas escravizados, né? Guns and Slave Cycle. A ideia de que quanto mais escravizados você vende, mais armas você tem, mais escravizados você produz. Mas é algo que parece ter existido em pelo menos algumas circunstâncias. O que significa, então, que você, primeiro, tem um impacto demográfico, porque você está tirando as pessoas da África, dessas múltiplas sociedades africanas, mas você também está aumentando a conflitualidade nessas sociedades africanas. E ao aumentar a conflitualidade das sociedades africanas, conflitualidade externa entre sociedades diferentes, mas em alguns casos também a conflitualidade interna, porque pessoas que podiam ser, por exemplo, condenadas por crimes, bruxaria, homicídio, ou às vezes por dívida, podiam também ser escravizadas. Então, você tem uma intensificação da conflitualidade dentro das sociedades africanas. Quer dizer, além do tráfico, a gente cresce às custas de segurança pública e armamentação contra negros já tem alguns séculos. Basicamente, desde que o Brasil é Brasil, né? Enfim. Dependendo da região, isso podia ser diretamente. Na segunda metade do século XVII, você tem literalmente guerras de expansão da colônia portuguesa de Angola com o objetivo de produzir cativos. Então, os próprios portugueses vão à guerra para produzir cativos, ou porque Angola era uma região relativamente excepcional na África nesse período. Porque a Angola, centrada em Luanda, mas com tentativas de expansão para o interior, era uma colônia portuguesa. Na maior parte da África você não tinha colônias. Você tinha feitorias, fortes, castelos, construídos pelos portugueses e outros europeus, em que se organizava o tráfico de africanos escravizados. Mas os portugueses não só tinham essas fortalezas, como tinham duas colônias, Luanda e Angola, que se expandiam no interior, e Moçambique também um pouco, embora numa escala bem menor do que Angola. Então essas guerras, em alguns casos, podiam ser feitas pelos próprios europeus, principalmente portugueses, mas na maioria das vezes eram produzidas entre os africanos por causa da demanda pelos produtos europeus, ou americanos, né, produtos inclusive vindos diretamente do Brasil, né? Então você gera esse efeito deletério, como você falou como você colocou, da segurança pública, que tem efeitos socioeconômicos, né? Porque quando a segurança pública é pior, ela também impacta o crescimento econômico. Tem estimativas no Brasil de hoje que a violência brasileira tira 2 pontos percentuais do PIB, uma coisa assim. Bom, é difícil imaginar, não tem como calcular isso, porque os historiadores, diferentes economistas, tem um tanto de ceticismo sobre a ideia de você reconstruir PIB histórico, né? Especialmente para sociedades quase sem fontes como eram as africanas, né? Então, sem fontes produzidas localmente, né? Sem basicamente fontes europeias. Então você tem essa intensificação do conflito que deve ter dificultado, porque se você tem guerra, você não está produzindo. As pessoas estão sendo expulsas das suas terras, elas não produzem. E quando você tira milhões e milhões de trabalhadores em potencial dessas sociedades, isso também deve ter diminuído a capacidade de crescimento. Tem um historiador nigeriano, o Joseph Nicore, que ele fala dessa grande reversão, né? Que a África era uma região talvez um pouco mais pobre que outras, mas não significativamente mais, em 1500, e para 1900 ela já era significativamente mais pobre. E ele coloca o tráfico como um elemento central para isso. Tem historiadores que acham que foi muito pior a colonização europeia do final do 19 e início do 20 do que o tráfico. Mas, enfim, esse é um debate, porque os historiadores também nunca concordam em nada, né? Mas aí você está discutindo qual veneno envenena mais. Os dois têm esse mesmo papel. Sim. E certamente, eu acho que é quase consensual que os dois tiveram esse impacto. Tem alguns historiadores que acham que nem tanto, mas que o tráfico comparado ao imperialismo não foi tanto. Mas eu não consigo conceber como tirar 12, 13 milhões de pessoas de um continente. Em potencializar guerras não tem esse impacto, não tem um impacto extremamente negativo. E claro, vai ser concentrado, né, nas regiões que são mais
que foram mais ligadas ao tráfico, porque nem todas as regiões foram igualmente conectadas ao tráfico. A região Congo-Angola, a região da África Centro-Ocidental, foi uma das mais impactadas, que manda quase metade dos escravizados para as Américas, né? E a maioria, claro, para o Brasil. Então, a relação que você tem de destruição lá é quase... É difícil de conceber. E claro, nesse você tem a continuidade entre o tráfico e o imperialismo do século XIX e XX, né? Então, são 400 anos. Angola foi colônia durante 400 anos, né? Enfim, então esse impacto lá é absolutamente gigantesco. Então, essa ideia de por que a África não se desenvolveu é diferente. Como é que a gente vai tirar esses 300, 400 anos dessa relação de exploração que eles tiveram com o tráfico e depois com o imperialismo europeu? E você também não tem o imperialismo europeu se você não pensar que você já tinha desenvolvido essa relação com a África de exploração uns 300 anos antes, né? Então, a relação do tráfico para a África, ela foi extremamente deletéria. Você pode ter um debate que foi muito, pouquinho menos, mas que foi negativa, acho que é praticamente inegável. Bom, com certeza negativa. A gente já discutiu aqui os aspectos que a gente reconhece hoje do que já foi o Brasil, ou do que já foi a América do Sul, do que já foi essa região antes da chegada dos europeus. Né? Tem uma conversa com o Reinaldo Lopes sobre o livro dele, 1499. Tem uma conversa com o Eduardo Neves sobre como a gente reconstrói o que foi a ocupação da Amazônia e por que ela é um grande jardim cultivado. A gente ainda vai ter outras aqui sobre isso. E como isso tudo se perde quando você tem, em alguns lugares, mais de 90% da população, nesse caso, sendo extinta por germes, por doenças que os europeus trouxeram para cá, às vezes décadas ou séculos antes dos europeus encontrarem o resultado disso depois, né? Mas para essa destruição que você está me dando, para esse subdesenvolvimento, essa falta de desenvolvimento causada, a gente ficou com outro lado, que é o que essa mão de obra construiu. Eu estou colocando como mão de obra propositalmente aqui. Quando essas pessoas viram mão de obra para outro país, de uma estrutura daquela sociedade de uma outra forma, a gente colhe um pouco disso. O que a gente vê hoje no Brasil, em termos de regiões mais ou menos envolvidas ou de infraestrutura mais criada, que veio desse tipo de mão de obra, dessa exploração. Se deixaram de fazer algumas coisas lá, o que acabaram fazendo aqui, que a gente usufrui até hoje? O Brasil, em grande medida, né, o centro econômico do Brasil é o Sudeste, né, enfim, até hoje. E isso é a consequência do que você discutiu no episódio com o Leonardo, que é a mineração, porque até o século XVII, o centro econômico do Brasil era o que hoje é o Nordeste, Pernambuco e principalmente a Bahia, depois do meados do século XVII. Mas isso passa para o Sudeste. E quem é que construiu essa infraestrutura que ligou o Sudeste, deixou o Sudeste dinâmico a partir da exploração do ouro e da produção para abastecimento interno dessa população aurífera que está crescendo? Foram os escravizados. Então, a estrutura econômica brasileira, que é concentrada no Sudeste, um Sudeste extremamente ligado entre si, o Rio, Minas e São Paulo, fundamentalmente, é derivado diretamente da exploração do ouro no século XVIII, que é quando a importação de escravizados alcança níveis altíssimos. Você basicamente dobra no final do século XVII e 5 para 10 mil africanos chegando todo ano. Por quê? Por causa do ouro. E é exatamente o ouro que vai construir a exploração aurífera com essa mão de obra africana escravizada, que vai lançar as bases depois para você ter a exploração cafeicultora, que vai consolidar a posição do Rio e depois de São Paulo. Então, se você não tem ouro explorado por africanos, você não tem uma infraestrutura de abastecimento interno, de uma conexão tanto do Sudeste, que vai possibilitar a especialização de regiões do Rio e depois de São Paulo para produzir café para o mercado externo. Então, a estrutura do Brasil de o grande produtor de café mundial, que ainda tem essa estrutura, né? Não é, apesar de tarifas, apesar de transformações, o Brasil ainda é o maior exportador mundial de café. E isso foi construído, isso é derivado da exploração aurífera que lança as bases disso, e depois essa exploração de ouro de café é construída a partir da mão de obra africana escravizada. Então, a dominação do Sudeste como centro econômico mais pujante do Brasil, ela é fundamentalmente uma consequência
da escravidão. A escravidão ela lançou essas bases que depois continuaram. No final do período da escravidão, São Paulo já estava se tornando esse centro, mas diferente do Rio, não era totalmente dependente da escravidão. Você tem esse início da imigração europeia em larga escala, porque você não tinha mais o tráfico de africanos escravizados a partir de 1850. Então você tem, além de você ter o tráfico interprovincial, pessoas comprando de outras províncias do Império para concentrar no Rio e São Paulo, você também tem, a partir da década de 1980, essa migração europeia. Mas o ponto é, as bases, se você mora em São Paulo, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora em Minas Gerais, a posição dominante que esses três estados têm em termos populacionais e em termos econômicos no Brasil é derivada diretamente da estrutura escravista que tem suas bases lançadas no século XVIII e que se reproduz de maneira um pouco distinta no século XIX com o café. Quer dizer, além do óbvio que seria você ter todas as cidades costeiras mais antigas sendo construídas nessa mão de obra, né? Rio de Janeiro, Salvador, cada capital do Nordeste, ainda tem toda essa infraestrutura de logística, transporte, estradas, desenvolvimento que a gente vê reforçando até hoje a economia brasileira, vai. Essa dinâmica do Sudeste, porque qual é a das vantagens do Sudeste economicamente? É exatamente que você tem uma rede de transporte relativamente boa para o contexto brasileiro. No século XIX e XX ainda era ferrovia, né, mas depois se torna fundamentalmente rodovia. Mas você tem, são três estados que são intimamente ligados entre si. E essa ligação entre esses três estados, que gera esse núcleo econômico pujante do país, ela surge no século XVIII e se consolida no século XIX. A diferença é que no século XVIII era o abastecimento do Rio e São Paulo para abastecer Minas Gerais, e no século XIX é Minas abastecendo o Rio e São Paulo, que se tornam os grandes estados cafeicultores. A construção das cidades, né, é uma coisa, se você olha uma pintura de Salvador no século XVII, você olha hoje em dia, ela é basicamente uma das cidades que é mais idêntica, né, ou Olinda também, porque são cidades, como não sofreram grandes transformações no século XX, elas mantêm grande parte dessa estrutura. A cidade alta e a cidade baixa de Salvador, você olha, a representação, elas são basicamente iguais ao século XVII. A diferença é que, por exemplo, o elevador agora é um elevador mecânico, não é um elevador movido por gente, enfim, carrega gente, não produtos, enfim, mas a estrutura de você ter essa Baía de Guanabara, essa Baía de Todos os Santos, você tem o elevador e a cidade alta, tudo isso foi feito por escravizados. Basicamente, qualquer coisa no Brasil, qualquer construção que existe no Brasil, até o final do século XIX, igreja, espaços públicos, tudo isso foi feito por escravizados. Então, se você anda no Pelourinho, aquelas igrejas lá, tudo aquilo ali foi feito por escravizados. Se você anda no centro do Rio de Janeiro e você vê lá no Largo São Francisco, a igreja de São Francisco, você vê a Candelária, tudo isso, tudo que é antes do século XIX, ou até meados do século XIX, é fundamentalmente feito por escravizados. Então, o patrimônio histórico brasileiro é um patrimônio fundamentalmente feito por mão de obra escravizada. Eu já fui numa casa uma vez, de uma pessoa que perguntei quando a casa tinha sido feita, e aí falaram 1850. Aí o que você pensa imediatamente, né? Enfim, quem construiu um casarão em 1850, né? Foram exatamente esses escravizados, né? Era uma família cafeicultora, enfim, e tal. Então, você tem esse legado que às vezes se transmite diretamente. Você tem famílias que são literalmente ricas até hoje, com uma riqueza que foi construída com a escravidão. Você tem uma transmissão direta de propriedade em alguns casos, né? Tem famílias, evidentemente, que faliram, e você tem outras famílias que você tem literalmente as gerações no topo da elite brasileira. Então, a escravidão não só construiu essa estruturação econômica em volta do Sudeste, não só construiu o patrimônio histórico brasileiro do século XIX, mas ela constrói também algumas das famílias tradicionais que, famosas ou não, muitas vezes continuam na história brasileira, até na elite brasileira, em algum grau, até os dias de hoje, né? Convido as pessoas a assistirem um episódio com o Ricardo sobre as famílias tradicionais brasileiras e a origem delas e como que a gente tem os velhos ricos, novos ricos e a diferença entre eles, que é algo que a gente tem que resgatar com Michel Conforado também, e a relação entre riqueza, classe e o nosso passado aqui no Brasil. Deixa eu pegar essa transição entre
o começo do século XIX e 1850. Porque eu já li essa discussão de que talvez 1850 seja um ano mais importante para a gente falar sobre o Brasil do que, por exemplo, 1808, que sempre vem aquela discussão, a chegada da Corte Europeia é quando o Brasil começa a ter infraestrutura, biblioteca, universidade, hospital. Mais ou menos. Quanto do Brasil hoje, ou dessa transição acontece com a chegada dos europeus, quanto disso acontece com o fim da escravidão, aspas, como que foi esse fim, né? E quanto do que a gente tem depois, em termos de virar um país, de independência e outras coisas, se deu em cima dessa mão de obra escravizada ainda, que estava aí, deixou de chegar, mas que ainda estava aqui. Então acho que no século XIX você pode pensar em 4 datas fundamentais, né? Que são 1808, a chegada da família real, 1822, a independência, 1850, o fim do tráfico atlântico, e 1888, a abolição efetiva da escravidão. Em termos socioeconômicos, o impacto de longo prazo mais intenso provavelmente foi 1850. Por quê? Por que o impacto de 1850 é, em grande medida, ainda mais importante do que 1888 em termos de impacto no prazo? Porque em 1888, quando você tem, a escravidão está reduzida a 5% da população, talvez menos ainda. 7%, enfim. O Brasil, nos primeiros anos, não tinha censos muito regulares, né? Você tem o censo de 1872, depois você tem, na década de 80, algumas matrículas de registros escravizados, mas você não tem a porcentagem exata da população. A gente não tem, como nos Estados Unidos, censos regulares a cada 10 anos, né? O Brasil, durante décadas, teve dificuldades em fazer o censo, e até no último censo, ainda assim, teve dificuldade de fazer, seguindo o esquema decenal, né? Então, os nossos dados não são tão precisos. Mas sim, 5, 7% em 1888. Então, já era minoritário e já sabia que estava uma extinção. Então, por que 1800 é mais importante? Porque até 1850, a escravidão ela se reproduzia no exterior. Ela era uma reprodução externa. Por quê? Porque a população escravizada no Brasil, ela nunca, exceto em algumas regiões específicas, em alguns momentos, talvez Minas Gerais, no metade do século XVIII, e no início do XIX, ela nunca se reproduziu naturalmente. Ou seja, sempre morriam ou eram libertados mais escravizados do que nasciam. Então, para você manter a população escravizada, você precisava estar constantemente comprando novos escravizados. Por quê? Em grande medida por causa do regime de trabalho. Uma das atividades fundamentais, né, da escravidão no Brasil foi a produção açucareira. E a produção açucareira era basicamente um morticínio, era um campo, uma atividade econômica que literalmente moía os seus trabalhadores. E literalmente mesmo, você tem casos de pessoas, era muito comum que você tivesse trabalhadores que perdiam o braço, por exemplo, no engenho, porque estavam trabalhando em turnos de 18, 20 horas e o braço era sugado, né, pelo engenho na hora de moer a cana. E aí, ou a pessoa morria, sugava e era triturada, ou alguém cortava com um machado o braço da pessoa, um outro escravizado, para tentar que essa pessoa sobrevivesse, né, que era a única maneira, porque não tinha como parar o moinho. Então, consequentemente, a violência das formas de trabalho, elas eram extremamente mortais e exigiam essa reprodução. E, por outro lado, você também tinha no Brasil essa possibilidade da alforria, que era maior para mulheres e crianças. E quando você alforria mulheres e crianças, você está tirando exatamente pessoas que seriam responsáveis por esse crescimento da população escravizada. É claro que só uma pequena minoria era escravizada, talvez era alforriada, talvez 1%, 2% dos escravizados por ano no máximo seria libertada. Mesmo as crianças, uma pequena minoria vai ser libertada. Mas isso também contribuía a longo prazo para essa dificuldade de reprodução. Então, durante 300 anos, você precisava o tempo todo estar trazendo novos escravizados de volta. Então, o que acontece? Quando você tem o fim do tráfico, você tem uma tendência ao decrescimento da população escravizada, que vai ser confirmada pela Lei do Ventre Livre, em 1871, que vai instituir em lei que os pessoas que nascessem seriam, quando fizessem 21 anos, os filhos de escravizadas seriam
seriam libertos, né? Então você tem essa possibilidade da liberdade para os nascidos depois de 71 e, consequentemente, isso também vai provocando esse fim da escravidão. Então, o elemento central que rompe o elemento estruturante da sociedade brasileira, o momento central que rompe o elemento estruturante da sociedade brasileira, que era essa reprodução externa da força de trabalho, é de 1850. Mas, por que 1850 e não antes? Por que o tráfico só acaba, por que ele acaba em 1850 e por que ele não acaba 20 anos antes, quando você proíbe em 1831, o tráfico pela primeira vez? Por que o tráfico não acaba mais perto da independência, já que a Inglaterra estava fazendo, o Reino Unido estava fazendo pressão para que essa abolição, para que a abolição do tráfico acontecesse? Não acontece porque, como você tinha me falado mais cedo, a elite brasileira ela se organizou nesse momento da independência para reproduzir essa estrutura socioeconômica escrava-prata. E não só para reproduzir, mas para até aumentar e dar a ela um vigor até inaudito, inédito, excepcional, graças à demanda por café. Demanda por café, principalmente, a partir da década de 30, daqui dos Estados Unidos, né? É a demanda americana por café que vai ampliar vai ajudar a potencializar a escravidão brasileira. Então, o tráfico no Brasil, ele continua porque ele é um projeto político dos setores mais conservadores que querem manter essa estrutura e que vão defender até o final. Quando a gente fica horrorizado com o que foi a Revolução Industrial, com os trabalhadores sendo triturados nas máquinas, nos teares, você já está me dando um precedente muito maior e muito pior de mão de obra industrial sendo morta. E se eu converso com o Rui Braga aqui, a gente conversa sobre como parte do que fez mudar o turno de trabalho nas fábricas é porque os pais não tinham condições de criar filhos, e aí crianças muito pequenas estavam indo servir o exército falou, não vai dar certo no Reino Unido. A gente precisa de crianças mais bem nutridas e com mais tempo. Então, é a demanda de mão de obra militar que faz com que se reforme um pouco as condições de trabalho. Mas aí eles ainda podiam ter filhos. Você está me descrevendo um período em que a mão de obra industrial aqui no Brasil estava produzindo numa condição muito mais miserável, em turno de trabalho, condições de trabalho, a ponto de não conseguirem ter filhos, né? E que, não por coincidência, estava produzindo o café e o açúcar que foram a base da Revolução Industrial na Europa, né? Então eles estão... A gente já teve uma Revolução Industrial antes de industrialização aqui. Eu queria que você comentasse um pouco dessa relação e para dar o próximo passo, que é como que fizeram isso para garantir que essa estrutura ia se manter? Que tipo de lei, de estrutura, de economia que você monta quando você quer perpetuar essa exploração de mão de obra? O que a gente pode olhar para trás e falar, não, isso aqui foi com esse sentido? Essa sua ideia, essa sua colocação de que o Brasil teve essa industrialização antes do Reino Unido, ela é perfeita no sentido de que nos séculos XVI, XVII, XVIII, é muito difícil você encontrar estruturas de formas de trabalho profundamente regimentadas, encontrar uma alienação do trabalhador, no sentido de uma separação do trabalhador do produto final que ele faz, e você ter um investimento de capital e um desenvolvimento tecnológico significativo. O engenho, o engenho de açúcar, ele não era uma atividade econômica simples, uma atividade econômica retrógrada. Pelo contrário, ele estava no limiar do desenvolvimento econômico do século XVII, do XVI, XVII, XVIII. Definitivamente no sentido assim, você não conta na Europa com estruturas de trabalho que são tão grandes, com uma centena de trabalhadores ou mais até. Você não encontra formas de controle do trabalho tão sofisticadas. Você tem um historiador clássico britânico chamado Edward Palmer Thompson, que ele escreve um texto, Tempo de Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, uma coisa assim, em 1967, em que ele mostra como você tem, como a Revolução Industrial precisou remoldar as maneiras como as pessoas pensam o tempo. Essa ideia de que você tem o tempo do trabalho, que não é um tempo do trabalhador, ela surge na Revolução Industrial na Europa. Mas, no Brasil, ou em outros lugares das Américas, como o Caribe, estava acontecendo muito antes com os escravizados. E numa escala absolutamente maior. E uma escala tão grande que você prejudica até a natalidade, até a possibilidade de ter filhos, porque as mulheres faziam boa parte desse trabalho pesado.
E por que as mulheres faziam boa parte desse trabalho pesado? Porque todas as atividades que eram que exigiam mais habilidades específicas, como artesãos, alfaiates, carpinteiros, técnicos da produção açucareira, chamado mestre de açúcar, tudo isso só era feito por escravizar os homens. Então, uma porcentagem significativa das mulheres não trabalhava em casa, como você pensa nisso, elas trabalhavam no eito, na cana, fazendo um trabalho mais pesado. E então, como é que esse trabalho, especialmente na época da safra, ele tinha que ser muito rápido, porque você tem que moer a cana muito rápido depois de tirá-la do pé, porque senão ela vai apodrecer. E você tem que tirá-la do pé também no tempo certo, pelo mesmo motivo, senão ela vai apodrecer. Então o engenho vai estar funcionando sem parar, você vai estar cortando cana da hora do amanhecer até a hora do anoitecer, exatamente para conseguir garantir a lucratividade, a possibilidade de lucratividade, ou pelo menos de você manter o engenho, de pagar os seus próprios custos. Aí tem a conversa com o Rafael Marquesi falando sobre o cultivo do café aqui no Brasil e como os métodos de cultivo de café e depois dos plantations de algodão nos Estados Unidos são a base da Revolução Industrial mesmo, né? Desse salto que você está dando. Sim, e como o próprio Rafael já mostra no primeiro livro dele, né? Esse tipo de estruturação ela começa também na produção açucareira, né? Enfim, então você tem essa profunda forma de regimentação do trabalho, né? Mas aí, para a segunda parte da sua pergunta, como é que você mantém isso, né? Isso. E isso era um debate explícito, Se você for ler as discussões da Assembleia Constituinte do Brasil em 1823, e se você for ler os anais do parlamento nos anos e décadas seguintes, né? Tem duas coisas que chamam muita atenção. Uma é que a oratória deles, escravocratas que eram, é muito mais impressionante que a oratória dos parlamentares de hoje em dia. Mas a segunda é como eles estão debatendo isso explicitamente. Olha, o que a gente tem que fazer? Na primeira Constituinte se discute a possibilidade de colocar na primeira Constituição do Brasil a abolição como algo a se buscar. Então já em 1823 estava falando isso. E aí você tem gente que vai dizer o seguinte, tem o Cunha Matos, o Raimundo Cunha Matos, que era um português, ficou no Brasil, enfim, que era um oficial militar, historiador, ele vai dizer, olha, eu paguei caro pelos meus escravizados, tenho muito apreço por eles, trato eles bem o suficiente, então esse negócio de que tem que libertar, esse negócio que tem que se sentir culpado da escravidão, não tem nada a ver com isso. Estavam falando isso abertamente, não é assim, vamos fingir que... Não. Era uma discussão explícita. Então, qual a primeira lei que se discute? A primeira coisa que se discute. Primeiro, se tira qualquer ideia de uma abolição ao longo prazo, se colocar na Constituinte. Isso, na verdade, estava no projeto Constituinte, mas na Constituição que foi imposta pelo Dom Pedro I não estava. E depois você tem toda a discussão sobre o fim do tráfico. Porque o tratado em que a Inglaterra vai reconhecer o Brasil, ele exige que o Brasil decidisse, acabasse com o tráfico de africanos escravizados. E aí você tem toda uma discussão, mas não podemos fazer isso sendo imposto a gente, porque é uma questão de orgulho nacional. Não estou necessariamente defendendo a escravidão. O que eu estou dizendo era que o Brasil não pode ser forçado a fazer nada. E aí você tem um ou outro, por exemplo, um político baiano chamado Ernesto Ferreira França, que ele vai dizer, olha, o tráfico é um crime. Se a gente só vai acabar com isso forçado pelos ingleses, que seja. Mas a maioria não decidiu isso. Mas, no contexto da deposição do Dom Pedro I, no contexto de uma certa turbulência e de mobilização política intensificada no Brasil em 1830, você tem a primeira lei de proibir o tráfico, em 1831, que por vezes é chamada de lei para inglês ver. Mas, na prática, ela efetivamente coibiu o tráfico. Nos primeiros 3 anos, significativamente, de 1831 a 34, depois um pouquinho ainda nos anos seguintes. Efetivamente, o tráfico caiu a níveis que não eram vistos há 150 anos por causa da lei de 31. Então, você tem uma tentativa efetiva de começar a proibir o tráfico. Mas o que acontece? A demanda pelo café cresce, principalmente nos Estados Unidos. Porque em 1832, você tem o contrário do que aconteceu hoje em dia. O Trump, ele coloca uma tarifa excepcional sobre o café brasileiro. Em 1832, os Estados Unidos tiram a tarifa para o café brasileiro. Então, consequentemente, o café brasileiro ele se torna mais barato e se torna consumido em larga escala por essa população que estava crescendo nos Estados Unidos, principalmente a população urbana e a população industrial nos Estados Unidos.
muito mais do que em menor escala na Europa, muito mais que na Inglaterra, que não consumia tanto café. Então, o que vai acontecer? Você não faz uma lei dizendo, não, então o tráfico pode agora. Você simplesmente faz um acordo de cavalheiros, não vamos perseguir mais o tráfico. E o tráfico continua. E todo mundo sabe que continua. Então, o aumento da demanda e a necessidade de expandir essa produção cafeicultora para atender essa demanda e, consequentemente, enriquecer esse grupo que era indissociável da elite política no século XIX, ele não vai fazer leis explícitas, mas ele vai ignorar a lei que eles próprios tinham passado poucos anos antes. E vão dizer isso. Então você está me dizendo que quando tem oportunidade de enriquecimento muito grande às custas do tráfico, embora a lei não permita, a gente pode ter um Estado deixando que o tráfico aconteça e enriquecendo nesse processo. Não vejo precedentes para isso, assim. Não vejo exemplos atuais, não. Enfim, então você tem, na verdade, essa... Mas de maneira completamente explícita, que as pessoas que fazem são as que se beneficiam, né? Essa elite política é uma elite cafeicultora, em grande medida. É uma elite que não é ela mesma proprietária de cafezais, e vários deles são. É casada com, é prima de, amiga de. Então você tem essa imbricação entre a oligarquia econômica e a oligarquia política, que vai tornar o Brasil, efetivamente, uma nação de criminosos, de sequestradores de pessoas, porque era um crime. Eles estavam cometendo um crime, sequestro de pessoa livre. Eles estavam cometendo um crime de acordo com as leis que eles próprios aprovaram. Desde quando? Desde a lei de 31, e o tráfico dispara de novo a partir de, fundamentalmente, 36, 37. Então, 1836, então o que significa? Durante 15 anos, 36, 37 até 1850, a elite brasileira está feliz e contente praticando crimes à torta direito ou deixando que esses crimes fossem praticados por causa da possibilidade de lucro que tem. Então você não precisa passar uma lei para isso. Simplesmente não aplica as leis que estavam sendo feitas. Parcialmente, a elite também não tinha capacidade de aplicar essas leis nesse momento. A década de 30 é uma década profundamente caótica no Brasil. O Dom Pedro I é deposto, o Dom Pedro II tem 5 anos, então você chamar o período da regência. E você tem uma série de revoltas. Você lê a correspondência dos diplomatas nessa época, franceses, britânicos, dizendo grande chance isso aqui virar 4 países diferentes. Porque a coisa tá caótica, enfim. Então, também você não tinha capacidade estatal de proibir, mas você não tinha... Aí você junta a fome com a vontade de comer. Você não tinha capacidade, mas também não tinha interesse, né? Então, o Estado desenvolveu capacidade, a partir do final da década de 30, de reprimir essas revoltas, vai reprimir todas essas revoltas da segunda metade da década de 30 até 1845, quando você reprime a revolta farroupilha, que foi a mais duradoura no sul do país, então você não reprime o tráfico. O tráfico você só reprime quando, efetivamente, é forçado a isso. Quando a Grã-Bretanha chega e fala, acabou. Não tem como. A gente vai tacar bomba, a gente vai bombardear o Rio de Janeiro. Se você já bloquear o porto, você não acabar com isso aqui. Então o tráfico, a primeira lei que proíbe o tráfico, ela é imposta pelo Tratado com a Inglaterra, e o fim efetivo do tráfico em 1850, ela é imposto novamente pela ameaça do conflito com a Inglaterra. Porque se dependesse da elite brasileira, você não acabava com o tráfico. E como é que a gente consegue reprimir essas revoltas internas e acabar com esse mal-estar social que está vindo da exploração do crime previsto pelas elites? As revoltas, basicamente, o que você acontece? Né? O exército brasileiro se constitui nesse momento. Né? Quem é o patrono do exército brasileiro? Né? É o Duque de Caxias. E por que o Duque de Caxias, efetivamente, se constituiu se tornou essa figura tão fundamental? Não foi a Guerra do Paraguai. Foi antes da Guerra do Paraguai, reprimindo as revoltas no Maranhão e no Rio Grande do Sul. E como é que você consegue isso? Basicamente, você mata pobre e escravizado e você faz acordo com as elites. Então, é preciso que você tenha uma classe dominante que no Sudeste se torna coesa o suficiente e capaz de fazer acordos com as classes dominantes de outros espaços. Então você tem essa estratégia dupla.
como eu falei, matar pobre e a fazer acordo com as elites. Então, você, ao minimizar a insatisfação das elites regionais, você consegue se juntar com elas para reprimir essa insatisfação desses setores populares, que estava ligado com o crime. Qual era um dos temores, muitas vezes, dos setores populares? Eram que pessoas livres fossem reescravizadas. Isso é algo que vai perpassar da década de 30 até a década de 1960 e 70. Você tem sempre o medo das pessoas livres de serem reescravizadas. Porque o que a escravidão significa? Significa que qualquer pessoa que não seja vista como branca naquela sociedade, a possibilidade da reescravização, que é ilegal, ela existe. Por quê? Porque depois de 31, você está reproduzindo a escravidão sequestrando pessoas livres, porque os africanos são legalmente livres de acordo com as próprias leis brasileiras. Então, para isso, para você sequestrar outras pessoas, não era difícil. Talvez não tenha acontecido numa escala representativa, no sentido de você não reescraviza 10% da população livre. Mas você basta reescravizar 1, 2, 3 pessoas para que milhares de outras tivessem medo também. Tem que fazer isso de maneira pública, para todo mundo que tem aquele mesmo tom de pele entender que aquilo também pode acontecer com eles. Você não faz assim, você não faz isso com, vou fazer com meu irmão, você simplesmente pega assim, você pega uma pessoa, não sei quem esse é, ou essa pessoa, o outro cara diz que é escravizado. E a pessoa não tem necessariamente uma prova dizendo que ele é livre. Como é que você vai provar que você é livre? Você teria que, sei lá, pegar o seu registro de batismo e dizer, mas aí pode dizer, isso não é seu registro de batismo, você não tem um documento, uma RG falando, um registro geral, né, dizendo, sou livre, meu CPF é tal. Isso não existe no século XIX, né? Uhum. Então, os poucos casos que existem, que são enfatizados, por exemplo, pelo historiador Sidney Chalub, historiador brasileiro, Tony Camp, que agora está em Harvard. Tem uma ótima conversa com ele sobre como democracia é posta em xeque toda vez que ela concede algum benefício para a população brasileira. Sim. E isso você vê desde, na verdade, você vê isso em 31, você vê em 1988, e você vê isso muito depois. Ele fala da precariedade estrutural da liberdade no Brasil, no século XIX. Então isso é um temor que sempre que existia também, né? Enfim. Então você tem essa insatisfação social. Você tem pessoas que chegam a falar na possibilidade de uma abolição, ou de, pelo menos de fim do tráfico. Você tem, inclusive, brancos que chegam a falar isso. Você tem um movimento radical de esquerda, chamados os liberais exaltados, no final da década de 1930, que tem ideias que às vezes falam participação feminina, em algum grau, que falam, olha, escravidão é ruim. Que falam, desigualdade é ruim. Você tem gente em jornal no Brasil, na década de 1930, falando, a desigualdade é ruim. O que o rico merece? Quem planta é o pobre. Quem faz a roupa é o pobre. Você tem gente na década de 1930, 200 anos atrás, falando isso no Brasil. Só que aí você reprime a torta e a direito e não sobra basicamente ninguém, né? Foi um momento muito específico de uma certa liberdade de expressão nesse momento. Deixa eu ver se esse cenário faz sentido na minha cabeça, então. Você tem um período de conflito, extrema desigualdade, exploração de um grupo em particular, muito baseada na cor de pele desse grupo, radicais de esquerda dizendo que desigualdade é ruim, que isso gera problemas, mas como a sociedade e a elite desse período depende do tráfico para enriquecer, e embora seja ilegal esse tráfico, você tem um grupo militar montado para reprimir a população que está sofrendo com isso e não essas elites, que faz acordo com elites que são ricas por conta do tráfico para reprimir essa população com base na cor de pele deles e tocar o terror em alguns para os outros ficarem com medo, enquanto tudo isso se junta para essa galera continuar enriquecendo e explorando essa desigualdade. Exatamente. Entendi. Isso é o chamado regresso conservador do final da década de 1830. Certo. Nesse momento, o 40%, 50% do orçamento do Estado brasileiro era para pagar o Exército e a Marinha. Tem essa grande despesa com segurança pública. E sem investimento em educação e outras coisas. Isso é um debate que também teve no momento. Você também tem debate na década de 20 e 30 falando, olha, a gente tem que gastar em escola. Se você lê nos anais do parlamento, tem que gastar em escola. Aí outro fala, não, vamos gastar em 2, 3 faculdades para a gente fazer direito. A gente, os nossos filhos e companhia, né? Enfim. Foi basicamente a coisa. Então você não tem investimento efetivo em educação pública e você tem, como eu falei nesse momento, 45% do orçamento do Estado brasileiro, no final da crise, para pagar Exército e Marinha, sem que o Brasil estivesse em guerra com outros países. Com outro país, não.
estava em guerra interna. Então você paga essa despesa com a segurança pública. Também é nesse momento que você constitui também as polícias, né? Elas também se constituem na década de 1830, fundamentalmente, elas estão se constituindo, né? Então, e que está ligado muitas vezes ao tráfico. A polícia do Rio de Janeiro, o superintendente era o Eusébio de Queiroz, que era de uma família originária de Angola, da Angola portuguesa, tinha se radicado no Rio de Janeiro, e que depois vai se tornar um membro da elite com 20 e poucos anos de idade. Ele já é superintendente da polícia e vai estruturar essa polícia da corte. E uma das coisas que a polícia da corte faz é, basicamente, fechar os olhos do tráfico, né? Então você decide o que você vai reprimir nesse momento. Então eu acho que esses 20 anos, final da década de 20, 30 anos, basicamente da Constituinte, até 1850, elas dizem muito do Brasil. Porque o momento que você tem possibilidades ou discussões, ainda que muito minoritárias, de você tentar lutar contra a desigualdade social, você tem alguns jornais radicais, você tem literalmente dois, três deputados falando no Congresso. Era bastante uma família. A família Ferreira França, uma família baiana, que são quase os únicos que falam: olha, escravidão é ruim, cara. Tipo, esse negócio tá muito de desigualdade, aqui não vai dar errado. Você tem dois, três caras que regularmente estão falando isso no Congresso. Eles chegam a falar: vamos acabar com essa coisa de monarquia. Eles chegam a falar isso na década de 30. Esse negócio, vamos fazer a república. Os caras estão falando isso em 1830. Nem vai à votação. Você vai ler os anais do Congresso, ele fala isso, aí o presidente fala: ok, próximo, e ignora completamente, porque os caras estão gritando no vazio, porque ninguém quer nem levar em conta essas questões. E com a ilegalidade vai ficando até mais descarada. Se você vê na década de 30, de 40, eles estão fazendo piada com isso. E estão dizendo explicitamente no Senado, por exemplo: olha, o Brasil precisa da escravidão e o Brasil não vive sem escravidão. Enquanto o Brasil tiver terras incultas, o Brasil precisa de africanos. Sendo que já era ilegal há quase 20 anos. E o que está lá, o senador falando. Aí, não importa que é ilegal, vamos lá, tem que fazer. Enfim. Porque até você ter o discurso de empreendedorismo, você precisava de um convencimento um pouco mais bruto para pôr a galera para trabalhar esse tanto. E é interessante também esse reconhecimento da violência. No sentido que, assim, é escravidão mesmo, tudo bem, mas aí também isso está ligado ao racismo. A ideia de que, olha, a vida dos africanos na África é pior ainda. Se a gente não comprar, eles vão se matar. Então está fazendo até um favor. O discurso é duplo, no sentido de que o africano civiliza o Brasil, no sentido de que o trabalho africano é essencial para o crescimento econômico do Brasil, mas que o Brasil também civiliza o africano, porque você tira ele da barbárie das tribos africanas, como eles falavam na época, e você está trazendo ele para o cristianismo, porque todo mundo tem que ser batizado, etc. e tal. Enfim, então você tem essa discussão. Então é interessante, né? O Brasil ele passa na década de 20, a maioria dos deputados dos jornais tem vergonha da escravidão, é ruim, mas não dá para mudar rápido, enfim. E na década de 40, não, é isso mesmo. Tem que ter, porque a gente precisa e não existe possibilidade de pensar algo diferente, né? Então é interessante como você tem também, as pessoas se sentem, em certos momentos da história, mais à vontade para falar as maiores barbaridades que 10, 20 anos antes elas não teriam coragem. E como também falar, né, também não é difícil, também assim, você pode passar em paralelos, né, a momentos que os americanos chamam de a janela de Overton, né, o que é falável, o que você pode dizer em público em certos momentos, né. Então, na década de 1840, em certo sentido, o Brasil ele é mais retrógrado do que tinha sido na década de 1820, ou no início da década de 30. Então, só que aí você tem dois choques. Você tem rebeliões escravas ou conspirações escravizadas em 1848, mesmo que não tenham isso bota um certo medo em certos setores das elites, mas mais ainda, você tem a Inglaterra dando um ultimato, e aí muitas vezes se pensa, o Brasil também estava nesse momento em conflito no Rio da Prata. Então você pensa assim, a possibilidade de conflito da Prata. Para garantir, você não pode queimar em dois fogos, como se dizia, como um político disse na época. Você não podia, ao mesmo tempo, querer brigar com a Inglaterra e querer brigar no Rio da Prata.
Então, como não vai ganhar da Inglaterra, vamos aceitar para poder concentrar nossas forças no Rio da Prata também. Então você tem esses momentos. E aí que finalmente acaba. E aí, a partir daí, era muito difícil de imaginar que a escravidão não fosse acabar. Porque diferente dos Estados Unidos, que a escravidão dos Estados Unidos não dependia do tráfico para se reproduzir, a escravidão dos Estados Unidos ela crescia por causa desse crescimento da população. Quando os Estados Unidos acabam com o tráfico em 1807, a população de africanos, de negros escravizados era tipo 1 milhão e pouquinho. Em 1860, logo antes da Guerra Civil, era 3 milhões e 950 mil. Ou seja, mais que triplica em 50 e poucos anos. No Brasil, não. No Brasil, você começa a ter uma tendência de diminuição da população escravizada nesse momento. E que vai ser, como eu falei, consolidada pela lei do ventre livre em 1871. Né? Então, nesse sentido que 1850 é absolutamente central. O Brasil faz a independência, o Brasil se mantém unido em grande medida para manter a escravidão. E não é à toa que, por isso que o Império ele é absolutamente essencial, ligado à escravidão. Quando você acaba a escravidão, o Império perde seu apoio e em 1889 o Império acaba caindo. Eu tô gritando aqui, Thiago, para não fazer paralelos com o Brasil de hoje, com ações no Rio de Janeiro, de pacificação, de invasão para combater o tráfico, porque eu não sei o quanto a coisa cabe, mas assim, tá rimando demais. Eu acho muito difícil não fazer esse tipo de conexão, né? Quando você olha para essa repressão de revolta da década de 1930 e 40, essas revoltas eram muitas vezes chamadas de pacificação. Você estava pacificando essa sociedade. Só que a paz, como na década de 1830, como na década de 2020, é a paz dos cemitérios. A pacificação significa você matar essas pessoas que são consideradas indesejáveis, que são consideradas criminosas nessa sociedade extremamente desigual. Significa você levar o poder repressor e violento do Estado contra esses setores dessa própria sociedade, porque essas pessoas não são consideradas pertencentes. Elas não eram pertencentes na década de 1830 porque elas eram negras, porque elas eram indígenas, porque elas eram pobres. Elas não são pertencentes hoje porque elas são negras, porque elas são pobres e porque elas são consideradas criminosas também. Sendo que quem estava lucrando com o tráfico lá e cá continua seguro com seu dinheiro sendo bem investido. É muito difícil o tráfico, seja o tráfico de drogas ou o tráfico de africanos escravizados, ele depende de algum tipo de anuência estatal para continuar acontecendo. Você depende de acordos com o Estado para isso acontecer. A Boca pagar, o chefe do tráfico, pagar valores para batalhões da PM, que por sua vez vão ser repartidos com políticos. É a famosa nomeação política de batalhões da PM, que é aquela coisa. O quanto isso acontece ou não acontece, mas é algo do qual você tem rumores e relatos há muito tempo. E o tráfico de africanos escravizados ilegalmente na década de 1930 e 40, ela dependia da mesma anuência das elites que vão se beneficiar, claro, de maneira ainda mais direta. E ainda se beneficiam de uma outra forma. Tem um livro de uma professora da Federal de Santa Catarina chamada Beatriz Mamigomian, chamado Africanos Livres, que ela mostra o seguinte também. Quando você capturava um navio negreiro ilegal, e aí você tornava livres esses africanos, eles, na verdade, eles não eram mandados de volta para a África. Eles eram distribuídos para trabalhar para setores dessa elite. Que, se eles não tivessem sido capturados, teriam comprado essas pessoas ilegalmente. Quer dizer, conseguiu jeito de não pagar. Exatamente. Então você sequer paga com elas. Você vai explorar o trabalho delas. Elas supostamente não são escravizadas. Então você vai explorar, muitas vezes por um período mais longo do que os 10, 14 anos que, teoricamente, eles deveriam ser explorados. E são exatamente as mesmas pessoas. Né? E como é que você sabe disso? As pessoas exploradas lá e as pessoas que continuam lucrando hoje, mas... Exatamente. São os mesmos africanos que seriam vendidos para trabalhar como escravizados ilegalmente ou como africanos livres que na prática vão ser explorados também. O cara que vai comprar ou o cara que vai se beneficiar do Estado que dá a ele essa seção desses trabalhadores, né? Enfim. E que também vai estar vigiando ou não esse comércio ilegal. E como é que você sabe disso? Você pode olhar, por exemplo, os inventários dessas pessoas. E você vê a quantidade de... O pessoal morre, se tem inventário post-morte dela, você vê a quantidade de africanos que ela tem.
Você tem um documento do Estado dando para ela, olha, o mesmo fulano que tem esses 150 africanos escravizados, ele também tem 6, 8, 12 desses africanos livres trabalhando para ele. Você tem alguns casos, a família Werneck em Vassouras, enfim, que vai ter, que também vai ter centenas de escravizados, vai estar envolvido com tráfico legal, enfim. Então, na verdade, como o Brasil é uma sociedade menor também, a oligarquia era muito menor, então é basicamente tudo figurinha repetida. São todas as mesmas pessoas que você está lendo isso. Vai ter um cheiro de juiz dirigindo o Porsche do Ike, apreendido recentemente, que é surreal. É difícil não fazer esse tipo de comparação, né? Enfim. Então, eu não acho que era necessariamente anacrônico. Tudo em história está um pouco anacrônico. Eu não estudo história para entender, porque eu sou um antiquário, eu quero entender o século XIX, ou o século XVIII, ou o século XVII, pelo XVII, XVIII, XIX. É isso também. Eu gosto da atividade intelectual, de ler o papel velho, e de me divertir com isso, e de juntar pistas e montar uma quebra-cabeça, mas eu faço tudo isso há 20 anos porque isso me ajuda a entender a sociedade em que eu vivo. E se a história não tem essa função, que é o que você está fazendo aqui nessas entrevistas, então, assim, para que a gente vai estudar história? Por que a história é uma disciplina obrigatória no colégio? Por que a gente vai dedicar décadas das nossas vidas a isso? Por que pessoas que não profissionalmente precisam disso devem ouvir o seu podcast sobre isso, devem ler um livro sobre isso? Porque eu acho que a história nos diz sobre a nossa sociedade. E se ela não nos diz, a gente não está fazendo essa história direito. Tiago, eu ainda estou segurando aqui o próximo passo, que é o que acontece com o Brasil pós-abolição ou pós-fim do tráfico. Pós-fim um pouco mais oficial, um pouco mais concreto do que para inglês ver. E olhando para o que aconteceu de importante em 1850, você já vai ver a ponte que eu quero fazer. Eu vejo lá, 4 de setembro, é sancionada a lei conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que extingue o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Ok. Aí tem uma outra lei na época que cria a província do Amazonas. E, aqui, 18 de setembro. Lei número 601, conhecida como Lei de Terras. Estou pegando o Wikipedia aqui, me dei essa liberdade porque estou conversando com alguém que é a fonte da informação, então eu não preciso trazer ela de uma fonte tão precisa. É sancionada a Lei número 601, conhecida como Lei de Terras, que determinou que as terras públicas seriam vendidas e não doadas. Qual é a coincidência de você ter 2 semanas depois, nem isso, do fim do tráfico, teoricamente, você ter uma lei que rege distribuição de terras no Brasil? Porque daí pra frente, pra mim, tem uma diferença muito grande, que eu já falei em alguns episódios aqui, de como as pessoas têm acesso a recursos. Por exemplo, quando você falar a mão de obra do café depois é a mão de obra de imigrantes. E depois a gente tem toda a colonização do sul do Brasil, né? Você falou até aqui do sudeste, nordeste. Interior de São Paulo, região sul, são regiões hoje que são colocadas como, principalmente por quem é de lá, principalmente por políticos de lá, como regiões muito desenvolvidas, muito seguras, muito ricas. E são regiões que foram construídas por esse tipo de mão de obra trazida depois desse período, depois dessa troca de lei. O que acontece com essa lei de terras e com outras medidas desse tempo, quando você fala, olha, nem todo mundo pode ter terra, não dá para sair dando assim, tem que no mínimo comprar e depois, claro, vamos trazer mão de obra imigrante para construir o país, que a gente já colocou com a INAE como foi um esforço de embranquecimento do país mesmo, de falar, bom, a gente tem que dar um fim nesses milhões de pessoas de pele negra aqui e vamos ter que diluir isso com um projeto eugênico com cor de pele europeia vindo aqui. Mas eu quero ancorar nisso. A gente não teve reforma agrária, certo? A gente não teve direito à posse, à propriedade ou a mínimo de garantia para essas pessoas que estavam sendo teoricamente libertas aí.
Como que isso gera o país que a gente vê hoje, com essas regiões ricas, desenvolvidas, com certos grupos que foram trazidos para cá e não outros que já estavam aqui? Por que negros continuaram nos centros urbanos, depois de libertos, vivendo em favelas, enquanto quem ganhou terras, quem teve o direito de usar a terra e de desenvolver uma visão de país diferente, foram esses trazidos de fora? Você tem esse esforço, né, da Lei de Terras em 1850 de você organizar o desenvolvimento brasileiro nesse sentido mais capitalista, formal, bem, esse modo da escravidão, de controlar o trabalho diretamente, você coagir diretamente o trabalhador não é mais possível. Já que a coação extra-econômica, ou seja, a violência, que é a base da escravidão, você não tem escravidão sem violência, se isso não é mais possível, como é que você controla esse trabalhador? Você controla esse trabalhador agora em termos econômicos. E como é que você controla o trabalhador em termos econômicos? Você dificulta a ele o acesso à terra. Porque se ele tiver acesso à terra, o que esse trabalhador vai fazer? Se ele tiver a opção? Ele vai se tornar um pequeno produtor. Isso é algo basicamente estrutural dos processos de abolição nas Américas. Onde o ex-escravizado tinha opção entre trabalhar para alguém e ter um pedaço de terra para ele, ele vai, na medida do possível, optar pela terra para si. Por quê? Porque isso significa a autonomia que lhe era negada na época da escravidão. E isso era uma autonomia que, inclusive, tem como consequência, por exemplo, você preservar a mulher da exploração sexual. Significa a possibilidade de você tentar que seus filhos tivessem um pouquinho a mais de educação do que você teve. Então, como é que você impede esse processo de construção de uma autonomia negra? Ela fundamentalmente depende de você dificultar o acesso à terra. Então, isso vai ser um processo constituinte do pós-abolição em todas as Américas. Como é que você consegue, por exemplo, garantir que escravizados em ilhazinhas pequenas do Caribe, como Barbados, Antígua, continuem a trabalhar nas produções açucareiras? Porque eles não têm opção, porque são ilhas minúsculas, então você não tem acesso à terra. Na Jamaica, que é um pouco maior, a produção açucareira cai porque os ex-escravizados vão o máximo possível trabalhar na terra. Então, e esses exemplos, eles são conhecidos dos políticos brasileiros. Então, você finalmente, um processo que já estava em curso há alguns anos, você finalmente consolida. A gente está chegando atrasado no processo, né? Sim. E no Brasil também há anos já estava se falando isso. Precisa regulamentar, porque você não tinha, na verdade, nos 30 anos do Brasil Independência, não tinha ainda uma regulamentação de como é que as pessoas têm acesso a terras públicas. Então, vamos fazer isso, e a justificativa é que as pessoas então vão pagar ao Estado, o Estado vai ter dinheiro para fazer o que tiver que fazer, enfim. Só que na prática você está delimitando quem pode ter acesso à terra e você dificulta a formação de um campesinato negro. Mas, ao mesmo tempo, você dá terras para esses imigrantes. Meu sobrenome é Krause. A minha família, uma família do meu pai, chegou no Brasil mais ou menos 1865, Santa Catarina, um bando de falantes de alemão, vindo da região da República Tcheca, né, enfim, dos Sudetos alemães, semi-analfabeto, coisa assim, mas ganhou terra, porque eram imigrantes europeus. No sul, nessa ideia de você tinha que ocupar o sul e que era melhor ocupá-lo embranquecendo. Então eles ganharam terra em Santa Catarina. E então o que isso acontece? Você tem essas pessoas que foram saindo da escravidão com nada além da liberdade, e você tem esses imigrantes europeus que, em alguns casos, vão receber a terra, como foi o caso da minha família, da família do meu pai, e você tem outros que, se não vão receber a terra, pelo menos vão ter algumas vantagens. Vão ter tido na Europa ou aqui um pouco mais acesso à educação e, principalmente, vão ser brancos. Que tem que comprar a terra, mas compraram com o seu trabalho. Todas as pessoas que estavam sendo libertas estavam trabalhando daí então. Sim, exatamente. Então, assim, também houve uma exploração desses imigrantes. Mas, fundamentalmente, eles não sofriam as mesmas restrições
nessa sociedade que era estruturalmente racista, tanto que decidia importar esses europeus, subsidiar. Você está efetivamente pagando para trazer esses europeus para cá. E subsidiar com dinheiro vindo de onde? Exato, subsidiar vindo do dinheiro da população brasileira, e a taxação do Brasil era uma taxação fundamentalmente indireta. E o que significa uma taxação quando é fundamentalmente indireta? Quem paga proporcionalmente são os mais pobres. Então você está tirando dinheiro dos mais pobres para trazer pessoas que vão tirar a oportunidade, não por culpa delas, mas por causa da própria estrutura, desses mais pobres também, dessa população negra e pobre. Então você está reproduzindo a desigualdade de múltiplas formas. A minha família chegou relativamente cedo, 1865, enfim, mas o grande surto da imigração é a partir da década de 1880. Que é quando chega a minha família, 1900 e pouco. Minha família, essa parte da minha família. Italiana, imagino, né? Sim. Enfim, italiana. Então, a migração italiana é fundamentalmente entre 1880 a 1930, né? Enfim. Embora você tenha italiano chegando até o início da década de 1960, né? Enfim. O meu sogro, camponês da Calábria, chegou assim, né? Enfim. Então, você tem esses processos em larga escala. Enquanto só que você tem uma população gigantesca aqui que podia trabalhar. Só que a população, por um lado, ela não queria trabalhar, ela preferiria, não que ela não quisesse trabalhar, ela não queria trabalhar para outros, porque ela já tinha sido explorada durante séculos. O que ela queria era ter o acesso à terra para a sua autonomia. Então o que você faz? Você tenta impedir ao máximo esse acesso à terra. E, novamente, isso é absolutamente estrutural. Você encontra isso no Brasil, você encontra isso no Caribe, você encontra isso nos Estados Unidos. Em todos esses lugares, você tem uma discussão. Vamos dar terra para essas pessoas? Porque se sabia que isso era necessário. Isso se discute na abolição brasileira. Os abolicionistas radicais do Brasil vão falar que é necessário rebolso, por exemplo, vão falar que é necessário. Isso se discute nos Estados Unidos. Era a ideia clássica de 40 acres e uma mula de terra que se chegou a dar durante a guerra, né, para um setor da população na Geórgia, dos libertos de Geórgia, e em menor escala também tinha discutido no Caribe. Mas em nenhum dos lugares, efetivamente, isso aconteceu. Porque se isso tivesse acontecido, isso sim seria uma revolução estrutural numa escala gigantesca. Então você tem, não exatamente reforma agrária no Brasil, você tem formas de distribuição da terra, só que elas beneficiam alguns setores e não outros. Nos Estados Unidos, você teve, por exemplo, o Homestead Act, em 1862, que efetivamente amplia o acesso à terra. Mas amplia o acesso à terra para quem? Para a população branca e imigrante, às custas da população indígena. Então você não dá terra para os negros, você expropria os indígenas e você dá essa terra, ou você facilita o acesso à terra para essa população, para essa população branca. Então, variações desse processo também vão acontecer no Brasil, também vão acontecer na Argentina, enfim. Então, a desigualdade brasileira, ela não é só uma herança da escravidão. Ela é resultado de políticas públicas tomadas no crepúsculo, no ocaso, né, no fim da escravidão, e que continuam nas décadas seguintes. Por quê? Porque essa ideia, como você falou da sua discussão com a Enaê, do embranquecimento. De que você precisa, que para o Brasil ser civilizado, ele precisa ser branco. Então você prefere trazer camponeses europeus, pobres, com pouca educação formal, na ideia de que eles serão implicitamente melhores para o Brasil, porque eles são brancos. Enfim, essa é a sociedade brasileira. E não é à toa. E a sociedade brasileira estruturalmente valoriza esse vinho até hoje. Você usa o sobrenome Iamarino. Eu uso fundamentalmente o sobrenome Krause. Meu outro sobrenome é Nascimento, que é um dos sobrenomes mais comuns do Brasil. Acho que o terceiro mais comum, uma coisa assim. Quinto, sei lá. Eu vi no IBGE esses dias. Por que eu uso Krause? Eu uso Krause porque ele é mais distintivo no Brasil. Na Alemanha, Krause é Silva, né? Mas no Brasil você tem esse certo valor maior que você tem a usar esses sobrenomes, né? E a gente reproduz isso de certas maneiras, né? Sim. Mesmo sabendo do fundamento racista, tudo isso. E mesmo sendo muitas vezes famílias miscigenadas, né? A minha mãe é parda. Eu não tenho outros sobrenomes, além do Iamarino, mas eu tenho mitocôndrias indígenas.
Então, não quero dizer que com isso eu tenho ancestralidade indígena no sentido de Sim, participar disso, mas em algum momento aí teve, e às custas de muita violência, como você pode ver em qualquer discussão aqui, incluindo a discussão com a Tabitha Honemeyer sobre as evidências até genéticas que a gente tem desse racismo sistemático no Brasil. Mas é literalmente isso que você escreveu. Então, assim, isso se reproduz no século XIX até hoje. Aí a questão do Brasil é como a sociedade brasileira vai optando por reproduzir, as elites brasileiras vão optando por reproduzir essas desigualdades de múltiplas formas. Então você tem, pós-abolição, essa ênfase no embranquecimento, essa ênfase na imigração. Isso muda um pouco na década de 30, quando você tem aí o racismo muda e acaba sendo contra imigrantes, especialmente contra judeus, por exemplo, enfim. Você tem o governo Vargas, na década de 30, bloqueia a imigração judaica por causa do racismo, por aí vai. Enfim, as tendências filofascistas do governo Vargas, especialmente depois do golpe do Estado Novo em 37. E aí depois, então você tem, apesar da lei trabalhista, você tem uma repressão ao movimento trabalhador muito grande, que amplia a desigualdade no início da década de 40, que chega a níveis muito grandes. Aí a desigualdade cai, depois da experiência democrática de 45 a 64. E aí o que acontece? O golpe de 64. E a desigualdade dispara até o início da década de 70. E depois cai um pouco mais de novo a partir da década de 90 e início dos anos 2000, né? Enfim. Mas a gente tem picos curiosos de desigualdades desde então, assim. Conversa com o Sidney Chalub, por favor, para quem quiser entender essas relações. E só um ponto, e como é que a gente sabe disso também, né? Enfim. Aí você teve sociólogos, como Pedro Ferreira de Souza, que vai fazer a conta com o imposto de renda, os dados de imposto de renda brasileiros, desde a sua criação em 1926. Então ele vai conseguir traçar essa desigualdade ao longo dos últimos 100 anos. Enfim. Então, quando a gente está falando isso, né, às vezes é importante deixar claro por mim, eu não estou falando, subiu ou desceu baseado da minha cabeça, né? Você teve um trabalho quantitativo de análise dos dados do imposto de renda brasileiro que fizeram essa análise ao longo desses 100 anos, né? Enfim. Perfeito. Então você tem isso. Como é que você, quando estava analisando o tráfico de escravizados, como é que você tem isso? Você simplesmente, muitos historiadores vendo muito papel velho que vão fazer isso. Então, assim, a gente, para fazendo esse adendo para conectar o que a gente falou antes, como é que a gente sabe, por exemplo, que o tráfico ampliou muitas vezes guerras entre africanos? A gente sabe porque você tem cartas de europeus falando: olha, fulano tem guerra aqui, o Daomé tem guerra conquistou Aladar, não sei o quê, por causa disso. Dizem que o conflito é para conseguir aumentar. O povo Oió invadiu não sei onde para poder participar do tráfico. Então você tem esses relatos europeus que estão reconhecendo os impactos do próprio tráfico nesse momento, né? Enfim. E aí é como se constrói o conhecimento, né? Enfim, em alguns setores, em algumas áreas, você constrói o conhecimento a partir do laboratório. Você faz experimentos, você usa reagentes. Outros, a gente não tem laboratório em história. Porque a gente tem papel velho e paciência de ficar montando quebra-cabeça com eles, né? Mas aí você me reconstrói uma coisa com os caras discutindo. Bom, se a gente liberar essas pessoas e der oportunidade, cada um vai para sua terra, vai cuidar da sua vida e vão deixar de trabalhar e eu vou deixar de ter esse lucro explorando essa mão de obra. Então eu não posso deixar esse pessoal ter posses, eu não posso deixar essas pessoas terem a menor condição econômica de estabilidade, eu preciso manter essas pessoas na precariedade e vou garantir isso usando dinheiro de negros para tirar indígenas, para dar terra para europeus, para eles poderem trabalhar para produzir para mim também. Não necessariamente vão dizer isso no sentido de sou o vilão, né? Mas vão dizer, basicamente, vão dizer, olha, o pobre, o negro, é vagabundo. Muitas vezes a base é isso. Então, se eles não forem forçados a trabalhar, eles não vão trabalhar. Eles vão ser criminosos. Eles vão ficar na indolência. Isso, eu estou dando oportunidade. Então é a questão. É pro bem deles forçá-los a trabalhar. Isso é um discurso que se encontra do século XIX até o século XXI, não é verdade, né? Não, críticas à Bolsa Família não tem nada a ver com isso. Se eu der isso aqui, vai todo mundo ficar vagabundo ali. Exatamente. E você encontra esse discurso no século XIX, dizendo, olha, se todo mundo tiver terra, ninguém trabalha. Claro que vão trabalhar, só não vão trabalhar para você, efetivamente, né? Então essa que é a questão. E, em algum sentido, pode até ser que esse trabalho
o trabalho da pequena propriedade não fosse necessariamente o mais propício para o grande desenvolvimento econômico. Mas ele é propício para a pessoa naquele momento que passou 300 anos escravizada e ela quer autonomia. Porque, imagina, qual devia ser o maior ideal de alguém que ou foi escravizado ou que está perto da escravização? Era exatamente você não estar sob domínio de alguém. Você poder controlar seu próprio tempo, você poder controlar o bem-estar da sua própria família. Mesmo que numa situação de pobreza e de precariedade, mas pelo menos é a sua pobreza, e não a pobreza controlada por outro, né? Cara, é muitos paralelos. Bom, para seguir numa linha diferente, e eu acho que eu tô conversando com a pessoa certa para isso, o que a gente perdeu com esse distanciamento da África nesse processo? E o que a gente tem até hoje que veio disso? Porque, ok, a gente consegue reconstruir por vocabulário, por religiões, por aspectos da nossa cultura, que a gente já teve essa proximidade. Mas, justamente, durante esse período em que a gente resolve importar europeus para cá e apagar esse nosso passado, a gente também apaga essa relação com a África, né? Que a gente vê, eu vou pegar um contexto atual, né? Uma discussão de, e aí, de quem que a gente se aproxima hoje em dia, economicamente? Estados Unidos, que estão tentando tarifar a gente, China e Rússia, que estão tentando seu espaço no mundo, ou países africanos via BRICS? Quem compartilha mais interesses? Quem compartilha uma cultura? Quem compartilha... interesse que eu tô falando no sentido de alinhamento mesmo, né? Quem quer o bem-estar ou não dos seus, a que custo, quem vai enriquecer as custas da exploração de outros ou não. O que a gente perde com esse distanciamento africano e o que a gente poderia ganhar se reaproximando hoje em dia? Eu acho que a própria a cultura brasileira, do que é efetivamente brasileiro, né? Quando alguém pensa na cultura brasileira, você não pensa sei lá, Pomerode, o Gramado, você não pensa na culinária italiana. Na polenta. Você não pensa nisso quando você pensa na cultura brasileira, né? O que você pensa efetivamente é no samba, no futebol, no jeito de falar, que é de certa medida mais suave do que o português europeu. Você pensa na afetividade, você pensa nesse calor humano. E tudo isso, em grande medida, é oriundo dessa relação com a África que foi tão constante no Brasil nos seus primeiros 3 séculos, né? E que depois é apagada, porque se você não tem trabalhadores não tem escravizados da África, parece que você não quer ter mais interesse. Ela até continua em alguns casos. A Bahia, especificamente, porque ela ainda tinha muitos africanos, você continua a ter viagens de navio entre Salvador e a África Ocidental até 1904, se não me falha a memória. Viagem de navio direta, conectando. E porque você teve gente, inclusive, que se mudou, que voltou para a África, né? Especialmente depois de 1835, que foi a maior revolta escravizada, a revolta dos malês. Então voltaram, muitas vezes de maneira forçada ou não. Então você tem esses bairros ditos brasileiros, Benin, enfim, na África Ocidental. E você tem, e alguns até ainda falavam português, enfim, até o meio do século XX, né? Acho que foi o início do governo Jango. Você tem, inclusive, você traz, né? Você tem essa aproximação com a África, você manda o primeiro diplomata negro brasileiro para a África Ocidental, você traz uma filha desses retornados para o Brasil, para Brasília, né? Em 63, uma coisa assim. Então você tem algum esforço para sua aproximação nesse momento inicial. Mas isso depois, enfim, continua em algum grau, mesmo durante a ditadura, você tem um pouquinho desse esforço, né? Mas só aumenta de novo no século XXI com o Lula, né? Com os 2 primeiros mandatos do Lula. E aí o que a gente ganha, né? Eu acho que você ganha no sentido de que você tem oportunidades econômicas, né? Você teve oportunidades econômicas significativas na África, em Angola, principalmente, mas não só, desde o final da década de 80. A Nigéria, por exemplo, era um grande importador de produtos manufaturados brasileiros na década de 80 ainda. As construtoras brasileiras vão fazer muitas obras em Angola desde o final dos anos 80 até os anos 2000, início dos anos 2010. Então você tem possibilidades econômicas. Mas eu acho que é mais do que isso, né? É um certo reconhecimento
de que o Brasil e a África estão ligados fundamentalmente, estão ligados pela linguagem, estão ligados pela história, e a África é o continente que a população vai crescer em larga escala. Eu, por exemplo, acho que o Brasil vai precisar de imigrantes. E de onde é que podem vir imigrantes para o Brasil? É da África que fala português. Então, assim, eu acho que o Brasil deveria ligar, porque o Brasil vai precisar de imigrantes. Porque por causa da baixa taxa de fecundidade, envelhecimento da população. Caramba, não tinha pensado. O Brasil é um forte candidato a isso, sim. Em termos de ter uma população envelhecendo sem reposição. E a gente não vai concorrer por imigrantes europeus, por exemplo. A gente não vai concorrer mesmo por imigrantes do resto da América Latina, que você vai, por exemplo, para o Chile, ou você vai para os Estados Unidos. Então, qual é fundamentalmente a porta de entrada? Qual deveria ser a população com a que a gente tem essas relações para receber imigrantes? E eu acho que a imigração, bem, eu sou imigrante, né, enfim. Então, a imigração ela é um bem positivo, ela para os dois. Para a pessoa, que pode ter oportunidades, senão não estaria fazendo essa mudança voluntariamente, mas também para o país, porque ela traz novos conhecimentos, novas ideias, elas são pessoas geralmente em idade de trabalho. Você está, na verdade, se beneficiando que foi o outro país que criou essa pessoa, que deu educação para essa pessoa, e essa pessoa vai chegar no seu país para trabalhar. Então, eu acho que a imigração, em geral, deveria aumentar, ela tem um efeito positivo economicamente, culturalmente. Uma das coisas que eu mais gosto nos Estados Unidos é exatamente a diversidade cultural, apesar de tudo que está acontecendo, mas é você poder ir num restaurante da África Oriental, é você poder ir num restaurante vietnamita, é você poder ir, não sei o quê, todos eles feitos por imigrantes mesmo. É você ter cidades que você vai comer a comida árabe, porque metade da população, tem duas cidades aqui do lado de Detroit, que metade da população é árabe. Literalmente, 60% da população é filha, é de primeira ou segunda geração árabe, enfim. Então você vai comer um restaurante árabe, eu adoro restaurante árabe brasileiro, mas aí você está comendo também assim, né, enfim, é algo fantástico, enfim. Então eu acho que você traz elementos positivos culturais, mas você... A gente tem restaurante árabe por conta dessa imigração, a gente tem restaurante japonês por conta dessa imigração. Da imigração libanesa, exatamente. Só que no Brasil, fundamentalmente, são 3 gerações já de distância, né? Aqui, não, é a primeira geração, né? Eles falam árabe entre si. Eu tenho um quinto dos meus alunos é árabe, né? Às vezes mais, dependendo da turma, né? E eles falam árabe entre si, muitos deles, né? Porque são comunidades ainda muito densas. A imigração é basicamente da década de 60 para cá. Sim. Então, eu acho isso culturalmente algo absolutamente fantástico. E isso seria ainda mais fantástico com as pessoas com quem o Brasil já tem uma relação cultural. Se você vê, por exemplo, nigeriano indo para Salvador, o cara às vezes chega lá, vai comer vatapá, enfim, vai olhar falando, que isso? Tô comendo comida na minha casa, o que tá acontecendo aqui, enfim, e tal, né? Por causa dessa ligação cultural. Então imagina a gente poder se beneficiar disso. Sim. Então, assim, mas é isso, eu tô falando como imigrante. Como imigrante, eu acho que a imigração é algo extremamente positivo. Mas eu acredito que quem mais se opõe a esse tipo de imigração no Brasil são pessoas que estariam extremamente dispostas a emigrar para a Europa e para os Estados Unidos. Sim, com certeza. Com certeza, né? E aí, porque normalmente também é uma questão muito, muito de quem imigra no Brasil, né? O imigrante brasileiro não muitas vezes é branco, né? Que é quem tem dinheiro para fazer isso. Uma vez eu estava conversando com meus alunos aqui, um aluno falou assim, eu conheci um brasileiro, que estava aqui em Detroit, ele me disse que no Brasil não tem racismo que nem nos Estados Unidos. Aí eu só perguntei, qual era a cor dele? Sei. Ele falou, branco, né? Enfim. Sim, então, minha esposa trabalhou com uma indiana que contou para ela que não tem mais o sistema de castas na Índia, não tinha mais esse esquema de discriminação, que isso era uma coisa do passado muito forte. Aí eu perguntei pra minha esposa, e qual que é o histórico da família dela? Ela falou, não sei, vou perguntar lá. Aí ela voltou e falou, ela falou que é Brahmani. Tá. Assim, eu tenho um amigo indiano que ele falou um jogo que ele detestava de voltar para ele é família Brahmani também. Era exatamente como continuava a existir uma certa deferência social na fila dos pais dele, a família dele, assim, ele é americano, cidadania americana, mora fora da Índia desde a adolescência, enfim, mas ele detestava voltar porque o tempo todo ele sentia, formalmente não tem, mas ainda há uma deferência à família dele lá. Ele ficava horrorizado com isso, porque ele saiu daí, tipo, sei lá, 14 anos de idade, uma coisa assim, para estudar no Reino Unido, depois foi para os Estados Unidos, virou cidadão aqui, enfim e tal. Então só que é muito mais fácil você dizer que não há preconceito quando você não sofre e nunca sofreria esse tipo de preconceito, né? Então, mas
Só para deixar claro a minha resposta, eu acho que o Brasil economicamente se beneficia, porque vai precisar de trabalhadores, mas, acima de tudo, culturalmente. A imigração, eu acho que ela torna um país mais rico econômica e culturalmente, e é uma das coisas mais legais da Europa hoje em dia, do que não era décadas atrás, e é dos Estados Unidos há décadas, enfim, né? Os Estados Unidos se torna realmente multicultural a partir da década de 60. Tem uma lei que muda em 65, muda os direitos civis, que amplia a imigração, porque antes os Estados Unidos passou 40 anos muito fechado para a imigração. E antes disso era fundamentalmente imigração europeia, né? É a partir de 65 que você tem essa imigração para o Oriente Médio, África ainda mais recente, nos últimos 30 anos tem a imigração africana mais significativa, enfim e tal. E eu acho que é isso que torna um país um negócio legal de se viver. E é uma das coisas que eu acho que mais beneficiaria o Brasil, você trazer pessoas de outras línguas, de outras culturas, de outras cozinhas, de outras maneiras, de outras religiões, de outras maneiras de pensar. E eu acho que a principal maneira do Brasil fazer isso, mas não vai atrair muita gente da Ásia, da Europa, é construindo essa relação histórica com a África, o que implicaria também tornar o Brasil mais amigável para imigrantes. Sim. Como o Brasil não tem muitos imigrantes, o Brasil não é fácil para o imigrante, porque você tem basicamente 0,5% da população brasileira é imigrante, ou menos que isso. Então não é fácil para o imigrante. Um amigo português vivia reclamando disso. Mas deveria se tornar mais amigável para isso, porque eu acho que o Brasil só tem a ganhar. E, novamente, fundamentalmente, essa relação com a África. Perfeito. E para quem quiser saber mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, o que você me recomenda de leitura, de material, obras? Suas, por favor, também, faz seu jabá, mas... Não é jabá, né? Mas, enfim, promove o teu trabalho aqui, mas o que mais você me recomenda? Olha, eu acho que para pensar o papel da África, você tem um livro excepcional, chamado África e os Africanos na Formação do Mundo Atlântico, de um historiador americano chamado John Thornton, que tem um trabalho fantástico. É uma leitura feita para uma escrita feita para iniciantes, enfim. Então ele tem um trabalho muito bom que dá essa visão geral do tráfico do tráfico e da própria história africana ao longo desses 400 anos. Para pensar na desigualdade do século XX, o livro do Pedro Ferreira de Souza, Uma História da Desigualdade no Brasil, que ganhou o Jabuti Livro do Ano 6, 7 anos atrás, alguma coisa assim. Para pensar o século XIX, e aí é o momento de fazer o meu jabá, enfim, é um livro meu que saiu 3 anos atrás, Império em Disputa, né, em coautoria com o Rodrigo Goiera, que pensa exatamente, né, o papel central da escravidão na formação do Brasil, pela editora da FGV. Agora a gente está trabalhando para fazer a tradução, para sair aqui nos Estados Unidos também. Acho que esses cobrem boa parte das coisas. E eu estou, enfim, daqui a alguns anos sai um livro conectando, né, a história de Salvador com o tráfico, uma história mais global na época moderna. Mas isso ainda está alguns anos longe, porque tem muito papel velho para olhar ainda, né? Enfim, esse é um trabalho que estou fazendo em mais de uma centena de arquivos, em 20 países diferentes. Enfim, então não acaba nunca. Enfim. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter conversas aqui, que conforme vão se desdobrando, a pessoa, não, mas eu estudei isso aqui, aí tem esse aqui, de estar construindo essa crítica ao presente com base diretamente nas fontes do como é que era o passado. Obrigado demais pela oportunidade. Obrigado, Ângelo, foi um prazer e uma honra estar aqui com todas as pessoas que você foi citando na conversa, que são amigos ou pessoas que eu leio o trabalho e admiro, enfim, então é um prazer estar na sua companhia e na companhia deles também. Obrigado mesmo. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa aula do presente do Brasil, essa aula sobre o passado do Brasil e quanto esse passado reflete muito o nosso presente. Eu sempre fico aterrorizado de conversar com historiadores sobre o presente e o futuro do país. É muito complicado a gente ver quanto a nossa história rima com o presente. E como você viu, já é uma história que está toda enredada com várias outras conversas que a gente teve aqui no podcast. São recomendações ao longo do podcast todo, e se você quiser outras dessas, aproveita e manda pra gente a sugestão de nomes de quem mais trazer pra cá e temas a serem discutidos. Se você quer acompanhar essas conversas futuras, aproveita e se inscreve no canal, assim você recebe o Não Ficção e os vídeos regulares onde a gente vive falando disso. A gente se vê na próxima.